Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Vamos a mais uma videoaula aí, né? Tá? Vamos continuar falando sobre memórias, né? Ele é aqui de memórias. Na aula passada, a gente estava vendo como é que é essa hierarquia, né? Aquela pirâmide, né? Quais são as memórias mais rápidas, as memórias mais lentas, qual é a vantagem de um, vantagem de outras, e desvantagem, e assim por diante. Hoje nós vamos começar a falar um pouco de como elas são, tá? Então vamos falar primeiro de volatilidade, né? Memórias podem ser do tipo volátil ou não volátil. Uma memória não volátil é a que retém informação armazenada quando a energia elétrica é desligada. Né? Memória volátil é aquela que perde informação armazenada quando a energia elétrica desaparece. Interrupção de alimentação elétrica ou desligamento da chave on-off do equipamento. Então, pessoal, dentro das memórias, dessa hierarquia de memórias, né? As memórias de grande armazenamento, ela é diferente das memórias que têm menor armazenamento, né? Então, as memórias secundárias que ficam lá embaixo na pirâmide, ela tem uma particularidade diferente das memórias que ficam no topo da pirâmide. Essa característica, né, de volatilidade é interessante porque para vocês entenderem como é que funciona. As memórias que ficam no topo, elas dependem de energia para armazenar dados, né? Que nem registradores, memória cache, memória RAM, elas são voláteis, porque quando a energia é interrompida, né? Se desliga o computador, o que acontece? Tudo que está armazenado se apaga, porque ela depende de energia para ficar lá gravado. Ao momento que você desliga o computador, interrompe o fornecimento de energia, tudo é apagado dentro dessas memórias. E, diferentemente, as outras memórias que ficam lá no escalão da memória secundária, elas não perdem informação, porque elas ficam gravadas, elas não dependem de energia. E é o caso do HD. Vocês podem desligar, ligar, né? Que as informações estão ali gravadas. E por isso que o sistema operacional, os arquivos, os programas ficam tudo gravado dentro do HD, de uma memória secundária, porque ela não se perde, né? Os dados não se perdem mesmo estando desligados, tá? Então isso vale para pendrive, DVD, CD, né? Entre outros métodos de gravação, tá? Que não depende de energia. Em computação, costuma usar o termo tamanho para indicar quantidade de informação de bits e de bytes, e não para indicar grandeza física do elemento, como se fala na vida cotidiana. Por exemplo, o tamanho do barramento de dados é 32 bits. Uma vez que o processador nada pode fazer sem instruções que indiquem a próxima operação a ser realizada, é óbvio que todo sistema de computação deve possuir alguma quantidade de memória não volátil. Isto é, deve possuir primeiro algumas instruções armazenadas em memória não volátil para ser executada inicialmente sempre que desligar o computador. Pessoal, é o seguinte, falando assim, em computação, costuma usar o tamanho para indicar quantidade de informação e não para indicar grandeza física do elemento. É interessante vocês pararem de pensar, a gente fala lá gigabytes de armazenamento, né? Megabytes. Isso tem um tamanho físico? Não existe, né? Tamanho físico é ínfimo. Não tem nem como calcular isso, né? E não existe massa para ser calculado, né? Dentro do dispositivo de gravação. Então, dispositivo de armazenamento. Então, não existe, tá? Quando a gente fala é só virtualmente existe tantos
de armazenamento, tanto de dados armazenados, tá? Mas fisicamente não existe, tá? Falando um pouco da memória volátil, né, que são os registradores, memória cache e assim por diante, é interessante que, apesar de falar que não que memória volátil ela se perde, né, quando interrompe a energia, sempre há alguma coisa dentro desse armazenamento que não é não volátil, que não se perde, porque há necessidade de algo estar gravado ali para que seja iniciado todo o trabalho dessa memória. Então, a pequena quantidade sempre fica lá de instruções, fica armazenado que não se perde, ok? Registradores são memória do tipo volátil, como também memória de semicondutores, do tipo RAM. Memórias magnéticas e óticas, como discos e fitas, e também memórias semicondutores tipo ROM e PROM, são do tipo não volátil. Então, lá, mais uma vez explicando, né? Um exemplo é os registradores. Os registradores são do tipo volátil. Desligou a energia, apaga, né? E memórias magnéticas, que nem o HD, ótica, como discos, né? Que nem os DVD, apaga. Quer dizer, não apaga, fica gravado quando se desliga a energia. É possível manter energia em uma memória originalmente não volátil através do emprego de baterias, mas adiante esse parâmetro será analisado e exemplificado com um pouco mais de detalhes, né? Então, é uma coisa bem interessante, mas no nosso cotidiano talvez não seja interessante, né? Tecnologia de fabricação. Ao longo do tempo, diversas tecnologias vêm sendo desenvolvidas para a fabricação de memórias. Atualmente, algumas dessas tecnologias já são obsoletas, como memória de núcleo ferrite, magnéticos, e outras ainda não têm uma aplicação comercial ampla, como as memórias de bolha. Algumas das tecnologias mais conhecidas e utilizadas são. Então, existe umas tecnologias, né? Umas já são obsoletas, outras não ganharam grande repercussão, grande utilidade, tá? E então vamos ver as mais conhecidas, né? As memórias de semicondutores são dispositivos fabricados com circuitos eletrônicos baseados em semicondutores. São rápidas e relativamente caras, se comparado com outros tipos. Desta categoria gera as várias tecnologias específicas, cada uma com as suas vantagens e desvantagens, velocidade, custo, etc., nas quais serão mais detalhadamente descritas nas disciplinas circuitos lógicos, né? Registradores. A memória são exemplos de memória de semicondutores ou mais simplesmente memórias eletrônicas. Então, as memórias semicondutores são memórias de semicondutores, né? Que tem uns condutores dentro lá instalados nas memórias que depende de energia para ser alimentado e armazenar dados. Memória de meio magnético, né? São dispositivos como disquetes, discos rígidos, né? Hard disk, né? Que são os famosos HD, e fitas magnéticas, né? De carretel de cartucho. Antigamente se usava as fitas DAT, né? DAT, que era tipo fitas de fita cassete, né? Que a gente gravava música. Existiam as fitas antigamente para gravar dados. Hoje não se usa mais, né? Fabricado de modo a armazenar informações sob a forma de campos magnéticos, né? Eles possuem características magnéticas semelhantes às fitas cassete de som, as quais são memórias não voláteis. Devido à natureza eletromecânica de seus componentes e à tecnologia de construção em comparação com as memórias de semicondutores, esse tipo é mais barato e permite assim armazenamento de grande quantidade de informação, né? Como já foi falado na primeira aula sobre hierarquia de memórias, né? Os dispositivos de grande armazenamento elas são mais baratos, né? Tá? E os de menor, mais caro.
O método de acesso às informações armazenadas em discos e fitas é diferente, resultando em tempo de acesso diverso, por possuírem acesso direto. Discos são mais rápidos do que fitas que operam com acesso sequencial, né? Então, o HD, com o tempo, também vai ficar obsoleto, tá, pessoal? Já existe aí HD SSD, né? E nada mais, nada menos que é uma memória eletrônica, né? Do tipo igual que tem dentro dos pendrive, né? Só que muitas vezes mais rápida, tá? De gravação e leitura e que não perde os dados, né? Sem energia. E agora aí nós já estamos com as memórias MV, se não me engano, MVB, é tipo os pentes de memória, né? Que encaixa dentro de um slot de uma placa-mãe, que é mais rápido, umas 3, 4 vezes mais rápido que o SSD. Então, a tecnologia vai mudando, vai ficando mais rápido, né? E logicamente, como é a base da onde está tudo armazenado, quanto mais rápido o acesso, a leitura e gravação, o desempenho também melhora muito aí do computador, tá? Quem quiser fazer o upgrade pode tentar começar por aí, né? Temporariedade. Trata-se de uma característica que indica o conceito de tempo de permanência da informação em um dado tipo de memória. Vamos lá. Por exemplo, informações, programas e dados. Pode ser armazenado em disco ou disquete. Lá permanece armazenado indefinidamente. Por indefinidamente, tem-se um considerado período de tempo, né, pessoal? Apesar de, assim, tá ali gravado, né, não vai se perder, isso não é, assim, para sempre, tá, pessoal? Existe deterioração de qualquer dispositivo de memória, existe uma deterioração aí, conforme o uso, né, conforme o tempo, acaba se deteriorando e você pode também acarretar perder dados, tá? Então, lógico que isso pode durar anos, né? Tá? Muitos anos, mas sempre a possibilidade de perda de magnetismo com o passar do tempo. Pode-se então definir esse tipo de memória como permanente, né? Não é eterno. Ao contrário do registrador, por exemplo, que armazena um dado por um tempo extremamente curto, nanosegundos, o suficiente para o dado ser em seguida transformado para a ULA, né? Os registradores podem, às vezes, reter o dado armazenado para posterior processamento pela ULA, mas mesmo assim, essa retenção não dura mais que o tempo de execução do programa. Na hipótese de maior permanência ou de parte dela, hipótese de duração menor. É a memória do tipo transitória. Outros exemplos de memória de permanência transitória de dados são a memória cache e a memória principal. Embora nelas permaneça armazenamento mais tempo do que nos registradores. Tempo de duração de execução de um programa que pode ser de uns poucos segundos ou até mesmo de algumas horas. Então, pessoal, as memórias que estão no topo, né, da pirâmide, elas têm pouco espaço, os dados ficam ali transitando, né, um tempo ali para poder executar algum programa, alguma coisa que está sendo solicitada. Então, essas memórias ali, a velocidade dos dados que são processados, são armazenados, são muito altas, né? Da mesma forma que entra, sai rápido os dados, né? Então, o trânsito é muito rápido, né? Então, é de pouco tempo mesmo, tá? O que é a ULA, né? A ULA é a Unidade Lógica e Aritmética, ou em inglês, Arithmetic Logic Unit. É um circuito digital que realiza operações lógica e aritmética. A ULA é uma peça fundamental na unidade central de processamento, CPU, né? E até dos mais simples microprocessadores, né? Então, fica dentro do processador, tá? Custo.
O custo de fabricação de uma memória é bastante variado em função de diversos fatores, entre os quais se pode mencionar principalmente a tecnologia de fabricação, que redunda em maior ou menor tempo de acesso, ciclo de memória, quantidade de bits em certo espaço físico e outro. Uma boa unidade de medida de custo é o preço por byte armazenado, em vez do custo total da memória em si. Isso porque, devido às diferentes capacidades, seria irreal considerar para comparação o custo de memória do preço da memória em si, naturalmente diferente, e não da unidade de armazenamento ou byte, igual para todos os tipos. Em outras palavras, um disco rígido de microcomputador pode armazenar cerca de 500 GB e custar no mercado em torno de R$200, o que indica um custo de 0,40 centavos por gigabyte, enquanto uma memória do tipo semicondutor dinâmica pode custar R$20 por gigabyte, cerca de R$20 por gigabyte, adquire-se então 4 gigabytes por R$80, né? Não há comparação possível entre o valor de 4 GB de RAM e os 500 GB de disco, se analisar apenas o dispositivo como um todo, né? Então, quando a gente faz uma comparação, as memórias secundárias, né? Que nem é o caso do HD, ele é o de custo por gigabyte, no caso aí, é o mais barato, né? Já uma memória RAM, né? Hoje aí, falando em preço, uma memória de 4 GB aí de DDR4, né? Que é mais em conta, estaria em torno aí de uns 80, não, vai estar uns R$100 ou mais hoje, cada cotação do dólar, né? Então, isso aí, 4 GB. Agora, com esse valor, vamos dizer assim, com uns R$200 hoje você compraria 1 terabyte, né? Então, não tem nem o que falar, né? É muita discrepância, tá? Pessoal, é isso aí. Na próxima aula, vamos dar continuação. Vamos falar, assim, características de cada memória, cada tipo de memória aí, tá? Vamos dar sequência. Bom estudo para vocês. Fique atento à atividade também, tá? Não deixe de fazer a atividade que conta como presença. Muito obrigado, até a próxima aula.